Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas das redes sociais, especialmente do Facebook. Eu sou o Jonas e esse é o nosso encontro com o saber do mês de agosto de 2015. Nós estamos trazendo para vocês hoje um tema muito especial, também muito polêmico, que é ética e moral. Iremos tratar sobre ética e moral nesse nosso programa Encontro com o Saber nesse mês de agosto. As éticas como tal, podem afirmar que antes de ser filosófica, é um presente, um dom de Deus, ou seja, presente de Deus ao homem. Está o homem aproveitando tal presente como deveria? Ao decorrer de nosso programa de hoje, nosso Encontro com o Saber, nós iremos descobrir como nossos potenciais, críticos ou não, poderá levar-nos a vermos a ética moral na nossa prática do dia a dia. Quanto à forma do presente trabalho, ou seja, do presente programa que nós estamos apresentando, pretende ser bastante pontual. Embora, resumidamente, pretendemos passar aqui apenas uma noção básica sobre ética e moral. A origem da ética e sua prática. O termo ético foi originalmente herdado, ou seja, herdado da língua grega, como etiquê. Tal conceito, etiquê, foi formulado por Aristóteles. Na língua filosófica grega, etiquê procede do substantivo ethos, que recebeu duas grafias diferentes, designando combinações de cores diferentes, princípios da mesma realidade. Ethos, como tal princípio, designa o conjunto, portanto, ou seja, o grupo, dos costumes nativos da vida daquele grupo, ou seja, sociedade. E ethos, como epsilon, referem-se à constância do comportamento do indivíduo cuja vida é regida pelo ethos, ou costumes. A filosofia, ou melhor, o filósofo brasileiro, Leonardo Boff, transcreve a ética, transcreve o como nasceu a ética e a dificuldade da sociedade em saber o correto ou não de ser praticado eticamente algo em sua vida, as suas atitudes. Dirás assim, o filósofo Leonardo Boff, lendo aqui na íntegra: vivemos hoje graves crise mundial dos valores. É difícil para a grande maioria da humanidade saber o que é correto e o que não é. Esse obscurecimento do horizonte ético redunda numa insegurança muito grande na vida e uma permanente tensão nas relações sociais que tendem a se organizar ao redor de interesses particulares do que ao redor do direito e da justiça. Tal fato se agrava ainda mais por causa da própria lógica dominante da economia e do mercado, que rege pela competição, que cria oposições e exclusão, e não pela cooperação que harmoniza e inclui. Com isso, se onera o encontro de estrelas guias e de pontos de referências comuns importantes para a conduta pessoal e social. Esse é um trecho do livro sobre ética e moral de Leonardo Boff, que se encontra na página 27. Leonardo Boff, um grande filósofo brasileiro. A religião, sendo responsável por excelências pela ética, devem seus líderes serem os primeiros a praticá-la. Todavia, seus rebanhos, ao presenciarem, também fará o mesmo. Ao citar aqui no nosso programa o termo estrela guia de Leonardo Boff, como acabamos de ouvir agora há pouco,
Está citando os pastores de ovelhas, por excelência. Aqui referimos aos nossos diáconos, os padres, bispos e também os pastores em gerais de outras denominações também. A origem da moral e sua prática. O termo moral vem do latim moralis. Sua origem raiz é o substantivo mores, que corresponde à sua língua, a uma língua grega, ethos, mas é dotada de uma polissemia mais rica. Afinal, seu uso se estende a um amplo campo de expressões, como pode ser verificado nos léxicos latinos. Desde a época clássica moralis, como substantivo ou adjetivo, passa a ser a tradução usufruída pelos gregos etike. A mora ficou mais ligada à religião, ou seja, à igreja, à catequese, o ensino catequético. É um fato enquanto vivenciado. Haja visto que a ética é o fato refletido enquanto pensamento. É a ciência dos fatos vivenciados dentro da sociedade, de um grupo, dentro da moral ética daquele grupo. Ou seja, a ética seria mais prática, tecnicamente, enquanto moral. Diríamos que a ética é uma teoria quando a moral é a prática dessa teoria. A moral é a prática da teoria, ou seja, a prática da ética. Entendemos a fenomenologia do ethos, como sendo a busca de compreender e buscar o que de fato é. A ética é a ciência do ethos, onde temos que buscar o ethos tal como ele é de fato. O ethos é um conjunto de valores e regras de comportamentos ou condutas partilhado por um determinado grupo ou sociedade, sendo o ethos inseparável da sociedade e individual, sendo uma realidade sócio-histórica, ou seja, cultural. E o que podemos entender por ethos? O que o ethos significa, meus caros? A morada do animal, e passa a ser a casa do ser humano, eikos, porém não casa material para dar proteção e abrigo, mas sim casa simbólica que acolhem espiritualmente, integrando plenamente no plano humano. A permanência do ethos na forma de costumes corresponde à permanência do hábito do indivíduo, e costume é a forma como que a vida humana é vivida dentro de determinada tradição ética. O hábito está presente no indivíduo como forma concreta de uma vida, uma conduta, e é uma propriedade fundamental da praxe humana, tornando natural algo que não era até então natural. Quando o costume interiorizado no indivíduo ocorre, o hábito, exemplo, rezar, ler as Sagradas Escrituras, o hábito se dá através de uma repetição que nos capacita para agirmos e vivermos em sociedade, configurado quase uma segunda natureza. Exemplo, o dirigir, o executar um trabalho. Os hábitos bons são as virtudes e os maus são os vícios. O ethos é uma realidade histórica, porém ele só se concretiza na ação evidente, pois
da mesma forma que se manifesta ao indivíduo, manifesta-se também a phys, ou seja, natureza, definindo o que é ética ou filosófica ou filosofia moral. Ética ou filosofia moral. Ética ou moral é o uso da razão, logos. É a ética estendendo-se ao universo. A ética é a aplicada da razão filosófica na compreensão e orientação do agir humano. Ethos vem em vista do bem ou do bom uso, fazendo distinção entre ética e moral. É a ciência do comportamento moral bem dos homens na sociedade. A ética está ligada ao fato de refletir as suas condutas do dia a dia. O termo deriva do grego ethos, que não significa costumes, mas designa a reflexão filosófica, a moralidade sobre a moralidade, isto é, sobre as regras e os códigos morais que norteiam a conduta humana. Nesse caso da ética, a ética é uma criação consciente que é, por sua vez, criação espontânea e inconsciente de um grupo, de acordo com Barças, a Enciclopédia Barça, no seu volume 9, página 327, irá dizer que é uma designação sobre as regras e códigos morais. Uma reflexão reflexiva de um filósofo sobre a moralidade, que é, por sua vez, a criação espontânea e consciente de um grupo, de acordo com a Enciclopédia Barça, na página 327, no seu volume número 9. O que nos permite pensar os fundamentos racionais éticos do agir humano, segundo ethos, são as antropologia filosófica, sem uma concepção filosófica do homem, com uma concepção filosófica do homem, a metafísica, onde a ciência encontra-se a ciência do ser. Segundo Lima Vaz, a toda a ética fundamental é necessária uma ética filosófica. Isso porque, segundo ele, é uma ciência do ethos, exige o recurso à razão filosófica para que assim possam ser adquiridos, equacionados em nível concepcional que atenta à natureza de seus termos. Assim é necessário que a ética goze de um estatuto inteligível próprio e não se reduza às condições empíricas da formação dos grupos humanos em sua diversidade histórica. Assim, dessa fundamentação histórica, a ética deve abranger o universo, o universal. Essa é a visão de Lima Vaz, no seu livro, na página 227, quando ele fala sobre ética e moral. Assim, o ethos, que é a morada do animal, passa a ser ecos, casa do ser humano, como já ouvimos, entendido material, não entendido como material, mas proporciona abrigo ao ser humano. Ética na formação familiar. A ética na formação familiar fica a desejar que, infelizmente, ficassem diante de uma sociedade parcialmente imoral. Isso é, uma sociedade para a qual não estão suportando mais o termo ético na vivência. É insuportante declarar como totalmente imoral certas coisas que acontecem na sociedade. Mais que nunca, cabe aos pais ser os primeiros a educar seus filhos. É preciso deixar um pouco a TV, o futebol, etc., os barzinhos, etc., para interagir mais entre família. Estar mais o pai com a mãe, os filhos, demonstrando a sua prática ética
dentro do seu seio familiar. Dedicar mais ao diálogo paternal. E assim estará educando o filho e levando-os a serem éticos, consequentemente moral. O Catecismo da Igreja Católica, ao referir à formação da consciência, nos diz, lendo aqui na íntegra, a consciência deve ser educada e o juízo moral. Esclarecido, uma consciência bem formada é reta e verídica, forma seus julgamentos seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a proferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos. Catecismo da Igreja Católica, os números 1783 a 1784. Pode conferir no Catecismo da Igreja Católica. Para que realmente haja uma consciência moral aos filhos, é necessário que os pais tomem consciência em primeiro lugar. Pelo contrário, não haverá uma ética moral em nossa sociedade. Para finalizar nossos programas, eu vou ensinar, ou melhor, eu vou passar para você uma pequena frase, um pensamento para encerrar. Deixar essa frase. Quem tem que mudar a atitude sou eu. E só depois cobrar do próximo, quando aplicarmos essa regra em nossa vida, veremos que outros também farão o mesmo. Assim a sociedade será transformada eticamente. Com essa frase eu encerro o nosso programa e deixando bem claro, nosso país está cheio de ética engavetada, somente no papel, principalmente em Brasília, nas nossas câmeras dos deputados, infelizmente. Veja os jornais por aí e analisa bem. Ética e moral nas escolas, infelizmente, cada vez mais o governo está implantando regras imoral, antiético na educação. Deixa aqui registrada essa denúncia. Quando eu estou falando em ética e moral, tem que ir mais além e até deixar alguma frase provocativa, sim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse programa Encontro com Saber no mês de agosto. Espero que tenha gostado e que isso tenha ajudado um pouco a noção básica sobre ética e moral. Um abraço a todos, fica todos com Deus e até o nosso próximo programa Encontro com Saber. Eu e você, Encontro com Saber, aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos e meu abraço a todos e tchau.